A eliminação do Botafogo na Copa Sul-Americana, ela precisa ser analisada sob dois pontos de vista diferentes. Tem o ponto de vista do torcedor e tem o ponto de vista de quem está comandando o trabalho do Botafogo hoje. Esse vídeo aqui vai trazer, claro, a minha opinião pessoal, sem ter a pretensão de que essa seja a opinião definitiva, de vender para você aqui que o meu ponto de vista é o mais acertado, inteligente e coerente. Não, é apenas o meu ponto de vista. Mas eu trago também no vídeo de hoje um pensamento que é diferente do meu e que eu respeito. E eu vejo justificativa, eu vejo fundamento, eu vejo lógica também nesse pensamento, por mais que não seja o meu necessariamente. Então vamos lá, é um vídeo bem difícil de fazer, mas eu peço o seu like aí, peço para você se inscrever e ativar o sininho das notificações rumo a 130 mil inscritos no canal. Recado, hoje nós teremos dois vídeos. Além desse vídeo aqui, nós vamos ter o vídeo sobre o sorteio da Champions. Vou fazer esse vídeo à tarde, à noite, sei lá quando, o sorteio da Champions é 1h da tarde, mas também vai rolar esse vídeo hoje aqui, então é um dia de dose dupla no canal. Ok? Dia de Olímpia e Fluminense Libertadores, meu palpite vai dar Fluminense do Paraguai. Você pode conferir as cotações de todos os jogos desse meio de semana. Fim de semana tem rodada do Brasil, tem rodada na Europa, tá tudo no link que eu deixo fixado no topo dos comentários. Você clica nesse link, faz o seu cadastro, ajuda o nosso canal e se diverte muito. Na descrição do vídeo, o link para uma mentoria que vai te ajudar demais a entender como funciona o mercado digital, como funciona a venda de produtos pela internet, como funciona impulsionamento, anúncio, tráfego orgânico, tráfego pago, para você que quiser levantar um dinheiro trabalhando, estudando, aprendendo e trabalhando. Não tem investimento mirabolante, não tem golpe, não tem pilantragem não. É estudar, aprender e trabalhar. E para você que de repente tem um negócio seu, uma pequena empresa, ou você presta um serviço, aí você está botando dinheiro na internet, divulgando e não está dando resultado. Você precisa aprender as técnicas do tráfego pago, do tráfego orgânico, você precisa entender como funciona isso, pra você não jogar dinheiro fora, dando dinheiro para as plataformas aí e não vendo resultado. Então a mentoria MSA é para essa galera. Eu indico, tô deixando o link na descrição do vídeo, tô deixando o arroba também da Paola Colaro, que entrou nesse universo do mercado digital, tem tido resultados incríveis e pode tirar a sua dúvida, entre em contato com ela. Os caminhos estão todos na descrição, ok? Vamos lá. Bom, Botafogo caiu da Sul-Americana e uma questão de justiça aqui a gente já precisa abordar no início do vídeo. O Bruno Lage tomou decisões questionáveis nesses dois jogos, decisões que não funcionaram, estratégias que não funcionaram, sim, é verdade. Ontem, por exemplo, um 4-4-2, o time não está acostumado a jogar assim, o Tietê meio que como um ponta pela direita e o Botafogo estava desequilibrado, né? Tava tenso, né? Era só ataque pelo lado esquerdo porque não tinha saída pelo lado direito. Não funcionou a estratégia, tudo bem. Mas precisamos ser justos. O Botafogo tem levado a Sul-Americana no banho-maria, o Botafogo tem tratado a Sul-Americana com pouca importância desde o início da competição com o Luiz Castro. O time mais empatou do que ganhou jogos na Sul-Americana. O time foi levando do jeito que deu. O time na última rodada dentro de casa só precisava dele para ser primeiro colocado, evitar 2 jogos de repescagem contra o Patronato, dentro de casa contra a LDU e não conseguiu. Verdade que tinha todo o contexto da saída do Luiz Castro naquela noite, naquela semana, mas não conseguiu. Então, colocar a eliminação apenas na conta do Bruno Lage, colocar a pouca importância dada à Sul-Americana apenas na conta do Bruno Lage, para mim é um erro e é uma injustiça, porque não foi só Bruno Lage, não foi só Luiz Castro também. Aí eu vou ampliar o leque. Esse tipo de tratamento a uma competição, ele não é difícil que isso aconteça. É muito difícil que esse tipo de tratamento tenha apenas a comissão técnica como o ponto final, assim, a decisão é apenas da comissão técnica. Não, esse tipo de decisão envolve algo superior. Eu duvido, tenho pouca segurança de que, foi o Bruno Lage que resolveu, não, a gente vai se lixar para a Sul-Americana mesmo. Não, isso muito provavelmente é algo que vem de cima, é algo institucional, o Botafogo e aí todos. Aí é Textor,
aí é Luiz Castro, aí é Bruno Lage, aí é departamento scout, aí é fisiologia, preparação física, jogadores. Todos trataram a Sul-Americana com menor importância. Isso precisa ser muito bem pontuado aqui, porque eu acho injusto colocar a conta apenas em um cara, principalmente um cara que chegou agora, quando este cenário já estava desenhado, isso já estava acontecendo. Então eu entendo que é o cara que tomou as decisões erradas no jogo de ontem, é o cara que tá tomando a pancada, a saída do Luiz Castro mexeu com a torcida, você vai pra rede social, tem um monte de xingamento pro Bruno Lage, ok, mas ele não é, ou ele não tomou sozinho a decisão de vou largar a Sul-Americana. Ponto final. É o que eu penso. Vamos lá. Sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Tem tanta coisa para falar, tô com medo do vídeo ficar enorme. Botafogo começou a correr atrás mesmo no final do jogo. Se você pegar o confronto inteiro contra o Defensa e Justiça, o Botafogo até mesmo com o time misto, reserva, ele tinha condições de eliminar o Defensa e Justiça. O Botafogo faz um primeiro tempo ruim, o Botafogo tem uma escalação que não dá certo, o Botafogo fica desequilibrado em termos ofensivos, o Botafogo acha um gol numa bola parada, num detalhe, numa bola que realmente entrou, e precisamos ter no vídeo a certeza que entrou, mas entrou mesmo, e o Botafogo volta para o segundo tempo, e as alterações do Bruno Lage expõem, abrem o Botafogo, e o Botafogo toma o segundo gol logo depois delas, quando o Botafogo perde poder de competitividade de combate no meio campo. E aí, senso de urgência no final de botar a bola na área, de deixar dois atacantes em campo, Janderson, Diego Costa, desespero puro. O Botafogo resolveu acordar para a vida, o Botafogo ficou nessa assim, vamos levar o confronto. Que ideia deu? Beleza. Aí quando escapou da mão, faltavam 15 minutos, rapaz, acho que a gente vai ter que correr, hein? Aí correu. Mas com pouca organização, no abafa, na pressão, com algumas individualidades não funcionando, o Segovinha não entrou bem. Acho que o Segovinha é um jogador que precisa ser lapidado, tem técnica, tem talento, tem futuro, mas obviamente é um jogador que ainda tem algumas deficiências e eu sei que se criou ali o personagem, a música, a identificação com a torcida, mas futebol, né? Tanto que o Segovinha não é titular absoluto do time que está voando no Campeonato Brasileiro, né? Então, quando se precisou do Segovinha ontem, a noite do Segovinha, a entrada dele não foi legal, mas aí o contexto também já não favorecia ninguém, né? Algumas observações também sobre o Ponte, eu acho que são precipitadas. Acho que são muito precoces sobre o Ponte e o jogo de ontem. Nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu acho que a galera tá queimando um pouquinho de largada com o Ponte. Acho que precisa esperar. Acho que é um lateral que chegou com boas credenciais e você pegar o que aconteceu ontem como referência, como padrão e formar um conceito definitivo, eu não vou entrar nessa precipitação. Mas o que me incomodou de fato, aí eu vou entrar um pouco na minha opinião sobre isso. Não foi o Botafogo tratar a Sul-Americana do jeito que tratou. Isso não me incomodou, porque eu tenho dito aqui sobre o Botafogo, sobre o Corinthians, sobre equipes que têm objetivos maiores dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que, na comparação Botafogo-Corinthians, um está brigando para ser campeão, o outro está brigando nesse momento para não cair. Mas a semelhança não está aí. A semelhança está em elencos que... O elenco do Corinthians é até mais curto que o do Botafogo. Mas elencos que precisam priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro para o Botafogo é muito mais importante do que a Copa Sul-Americana. Ganhar o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Sul-Americana. Então, se você tem algum risco de uma competição paralela te tirar algum jogador, provocar algum tipo de desgaste e prejudicar a tua caminhada no Campeonato Brasileiro, eu abriria a mão da Sul-Americana em prol do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que conceitualmente essa decisão esteja totalmente equivocada. O meu problema é com a postura. O que me incomodou ontem, o que me incomodou no confronto, foi ver o Botafogo levar o confronto desculpa assim a expressão, na sacanagem, durante 160 minutos e resolver correr faltando 20 com a vaga indo embora. Aí não adianta. Ou você mantém a mesma postura, então beleza, você vai andar para a competição? Então você anda até o final. Agora, você fazer o que o Botafogo fez ontem é pior, porque você deixa no torcedor a sensação de que, caramba, mesmo poupando 3, 4, 5, 6 titulares, se o time tivesse a postura que teve nos minutos finais durante todo o confronto, desde o jogo de ida no Newton Santos, o resultado poderia ter sido outro. Então eu acho que a questão ela é muito além, ela vai muito além da quantidade de jogadores poupados.
Eu acho que ela vai muito na postura. Houve erros do Bruno Lage ontem, sim, na estratégia, na montagem, no desenho, na escolha de peças e nas funções dadas a algumas peças. Mas o erro, acho que maior desse confronto e dessa campanha foi a postura. O Marçal falou depois do jogo, e eu concordo, entramos moles, entraram e foram correr atrás do final. Eu acho que ficou mais feio. A corrida atrás do time no final, eu acho que ao invés dela deixar uma postura, uma imagem honrosa da eliminação, ela piora as coisas. Porque ela passa a sensação, tá vendo, os caras só correram quando o bicho pegou, quando quiseram correr. Isso foi ruim, isso foi uma sensação ruim que ficou. Agora, priorizar o Campeonato Brasileiro, eu estou totalmente de acordo. É muito de... Gente, nós estamos falando de um clube que está em reestruturação, de um elenco que encaixou tem 4 para 5 meses, de um elenco que fez um Campeonato Brasileiro muito ruim, de um elenco que não conseguiu passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Eu entendo, e aí eu vou entrar no outro olhar dessa eliminação, que não é exatamente o meu, mas que eu compreendo. Eu entendo o torcedor que olha para o que esse time faz no Campeonato Brasileiro e fala, caramba, dá para repetir na Sul-Americana. Claro que dá para repetir, eu também acho. Mas eu preciso entender também que existe um trabalho de fisiologia, preparação física, existe estudo, existe ciência no futebol, no esporte. E esses caras são melhor capacitados do que nós, do que todos nós. Eles têm informações que nós não temos sobre recuperação de jogadores, sobre desgaste de jogadores. E eu não acho que isso seja necessariamente uma desculpa esfarrapada. Eu acho que isso aí faz parte do trabalho e precisa ser pesado, levado em consideração. Acho que, por exemplo, vou mais profundamente na história, tá? Semana de clássico contra o Flamengo. Não há jogo para o botafoguense mais importante do que o clássico contra o Flamengo. Não há. É o maior rival do Botafogo. É a primeira vez que o Flamengo vai pisar nesse gramado novo no Newton Santos. O Flamengo está em baixa. O Flamengo está numa crise de identidade, de trabalho do Sampaoli. E o Botafogo voando baixo no Campeonato Brasileiro. Eu pouparia até mais jogadores ontem. Tô dizendo aqui com toda sinceridade. Eu, se Bruno Lage fosse, pouparia mais atletas. O Tietê não jogaria ontem, se eu fosse o Bruno Lage. O Diego Costa, talvez jogasse um tempo só ontem, se eu fosse o Bruno Lage. Eu seria até... O Marlon Freitas não pisaria em campo ontem, se eu fosse o Bruno Lage. Eu faria isso, porque o jogo de sábado ele é muito, mas muito importante. Ah, mas o Botafogo está 15 pontos à frente do Flamengo, 11 pontos à frente do Palmeiras. Essa coisa de ficar contando com a vantagem, você precisa sustentar a vantagem. Você não pode se dar o luxo, a vantagem está grande, não tem problema perder um jogo. Tem, claro que tem. Se você perde um clássico, você não perdeu ainda em casa do Campeonato Brasileiro. 11 jogos, 11 vitórias. Aí o teu maior rival vai lá e ganha de você. Abala a tua confiança, mexe com o teu brio, mexe com o mental dos jogadores, mexe com a torcida, mexe com a tabela, porque aí a diferença para o vice-líder, que é o Palmeiras, de 11 pode cair para 8, e você ainda vai pegar o Palmeiras nesse retorno. Então não tem nada mais importante do que o clássico de sábado. Eu pouparia até mais jogadores ontem. O grande problema foi a postura. O Botafogo poderia ter entrado com mais reservas ontem e tido uma postura diferente. Enquanto o Defensa e Justiça estava brigando por prato de comida em cada dividida, o Botafogo estava vendo a vida passar e resolveu acordar faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo. Aí não dá. Então, o tratamento dentro de campo, as decisões fora, umas eu questiono, outras não, sobre Sul-Americana. Outras eu entendo, outras eu compreendo, tento compreender. O comportamento do time é uma coisa que pegou para mim, isso sim. A desligada que o time deu. Isso não apaga em nada o brilho que o time está tendo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não pode desconectar torcida e time nesse momento. Mas quem esteve em campo e não teve a postura adequada no confronto, sim, precisa ser cobrado. O treinador que poderia ter, mesmo com reservas, armado uma estratégia tática mais funcional, mais eficiente, também precisa ser cobrado. Eu só acho que a gente não deve perder o senso de proporção da cobrança. Eu acho que a torcida do Botafogo precisa entender que o momento que o clube está vivendo é um momento ainda de retomada, como eu já disse, de reconstrução, é um momento único, é um momento de estádio lotado de novo, é um momento de resgate de uma parte mais jovem da torcida que estava começando a se distanciar porque não aguentava mais tanta pancada, né? Então é um momento em que isso não pode se perder. A cobrança tem que ser feita, mas eu acho que algumas passaram um pouco do ponto. Então eu entendo o torcedor, e aí voltando a falar do outro olhar sobre essa eliminação, que não vê o time ganhar um título relevante há 28 anos,
que entendia que, poxa, depois do jogo de ontem faltariam só 3 para ser campeão da Sul-Americana, que era possível administrar. Eu sei que o torcedor, você tem lá a fisiologia do clube, que tem a visão da ciência da coisa, né, profissional da coisa. O torcedor não é obrigado a necessariamente ter essa visão. Ele tem uma dose maior de otimismo, né? Ele é muito mais positivo, ele é muito mais sonhador, ele cobra, ele está no papel dele. Só acho que as coisas precisam ser melhor equilibradas. Algumas reações que eu vi ontem da torcida do Botafogo depois da eliminação me pareceram quem sou eu, né? Eu, por exemplo, já defendi a torcida do Botafogo aqui por vaiar o time durante o jogo. Ah, não se vaia durante o jogo. Quem disse que não vaia durante o jogo? Claro que vaia. Ah, vaiar o seu próprio time dentro de casa, ué, claro. Se o time estiver merecendo a vaia, por que não? Eu já defendi muitas vezes. Porque eu acho que a gente precisa entender as nuances. Cada história, cada situação, tem nuances que precisam ser observadas. Nem tudo vale para tudo o tempo todo. Acho que nesse momento, ok, ficar na bronca, reclamar da escalação do Laje, reclamar da postura do time, ok, poxa, poderia ter dado mais valor à Sul-Americana, vamos discutir sobre isso. Agora, alguns termos, algumas adjetivações, algumas expressões, um negócio meio raivoso que apareceu ontem nas redes sociais, parece que o Botafogo está na situação do Corinthians, jogando Sul-Americana e brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. É só isso, galera, é só um pouquinho de... Não tô aqui tirando a razão de quem está frustrado com a eliminação na Sul-Americana. Não tiro mesmo. Mas acho que tudo precisa ser colocado na balança com o devido equilíbrio nesse momento. O maior objetivo, o Botafogo está próximo de alcançar e ele continua caminhando muito forte na direção desse objetivo, que é vencer o Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante, bem mais importante que a Copa Sul-Americana. Então, é respirar fundo nesse momento. Clássico contra o Flamengo é o jogo da vida, tem que ser tratado assim, é ganhar, afundar o rival, esse que tem que ser o pensamento do Botafogo, né? Como o pensamento do Flamengo nesse momento é de acabar com a farra do rival, vencer dentro do Newton Santos, calar a torcida, é isso, é focar no que é mais importante, sem, claro, deixar de criticar aquilo que você enxerga como algo errado, né? Como um erro, uma patinada que não poderia ter acontecido, ok? Só acho que é isso. Senso de proporção, gente, a gente precisa colocar a medida certa na crítica, no elogio, sem extrapolar para nenhum dos lados, porque isso não traz benefício algum. Isso pode pesar o ambiente e tudo que não precisa agora é ter um ambiente pesado. Acho assim, é como eu de fora vejo a situação do Botafogo. Eu não vou às arquibancadas do Newton Santos faz um bom tempo, né? Me mudei para São Paulo, estou acompanhando muito mais à distância, mas tenho essa sensação. Acho que o melhor para o Botafogo nesse momento é segurar um pouquinho, não é deixar de criticar, segura um pouquinho, né? Vai até onde der para ir e mantém o foco no Campeonato Brasileiro. E a vida segue, ok? O que você pensa? Você pode estar discordando de tudo. Deixa nos comentários que a gente vai estimulando esse debate sempre saudável por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo. Hoje ainda tem o vídeo então do sorteio da Champions. A gente se vê. Aquele abraço. Tchau. Juízo.